que a República ela teve que erradicar completamente todos os heróis e todo o lado positivo da história do Império para se valer, para se fazer valer. Ela, de fato, não era uma república legítima. Não havia engajamento quando houve o golpe republicano. Não havia uma visão assim, vamos mobilizar a população. Nada disso. O Império já trazia bastante da sofisticação política e institucional que um país moderno requer. Mas o que aconteceu com o golpe republicano foi um golpe de oligarquia contra não só a família, contra um sistema legítimo, mundialmente aceito. E, claro, então, naquele momento, tudo aquilo que a República tinha que representar já estava no Império. Então, eles criaram uma história falsa de que tudo no Império era ruim para fazer valer o movimento republicano. Lembrando, existem movimentos republicanos que são extremamente legítimos, porque o que havia antes era pior. Mas quando o que havia antes já era bom, o movimento republicano falou, poxa, mas o que a gente vai falar de bom aqui da República se o Império já tem tudo? Já tinha liberdade de imprensa, separação de poderes, tinha estabilidade política, estabilidade fiscal, pouca interferência na livre iniciativa, então pouca tributação, baixa tributação. Para que a gente vai interferir nisso tudo? O que a gente está trazendo de bom? O que a gente está trazendo de novidade? Nada. Trouxe só retrocesso. Então tiveram que falar, olha, aqui a República é um modelo moderno, todo mundo está adotando, e poxa, então eles montaram tudo que era ruim antes, tudo que veio antes era ruim, então todos os heróis, todos os pais fundadores do país, tudo isso foi completamente apagado, ao menos daqueles primeiros republicanos que surgiram, que foram todos golpistas, né? Então, era esse o grande fator motriz aí. Foram as primeiras fake news? Infelizmente não, já teve fake news muito ao longo do Império, tinha muita fake news, até o Pedro I tinha contas com os periódicos, ele escrevia com outros nomes ali para rebater as fake news, né, para se defender. Ele não tinha mídia social, mas ele podia escrever lá com outro nome, enfim. Mas o que é bonito durante o Império é isso, é liberdade de imprensa, liberdade de expressão absoluta. E aí que surge alguns questionamentos também, né? Você fala, peraí, se a imprensa era totalmente livre durante o Império, que de fato era, o que mais se tem é a imprensa falando mal do Pedro I, do Pedro II, de todos ali, isso durante o Império. Mas como é que ninguém nunca mencionou Tiradentes? Por que nunca se fomentou essa ideia de Tiradentes durante o Império? Não tinha, né? Porque, de fato, também foi outra fake news, né? A gente também não mencionou isso no livro, estou mencionando aqui com você, mas Tiradentes não foi aquilo tudo que se colocou ali, foi um herói criado, foi um herói resgatado, assim, obviamente que a história dele foi bem robuscada depois da República. Servia uma narrativa? Claro que seria, porque o Tiradentes ele foi um herói local, ele queria fazer uma libertação de Minas Gerais, não era uma proposta nacional. E ele não morreu. Tem várias entradas de registros de saída do Tiradentes. A vida que ele teve de volta dele, foi vivendo na França no exílio, depois ele voltou, ainda teve filhos, tem dele, assim, toda essa história do Tiradentes precisa ser resgatada aí, porque temos um feriado nacional baseado numa pessoa cuja história você fala, poxa, temos que olhar isso com mais detalhe. E outro detalhe também, outra coisa, ele não cometeu o ato. Tiradentes não cometeu o ato, ele sentou para conspirou, ele sentou para conversar numa mesa em reuniões. Agora, o ato efetivo de fazer uma revolução, nunca foi cometido. Então, você fica assim, poxa, então criamos aqui uma história de um grande herói quando efetivamente não houve o ato, ele não morreu como está descrito ali, então a punição dele não foi tão radical assim quanto imaginam ser. Então, cadê o mártir? Cadê de fato o mártir? Então, tudo isso foi em função da propaganda republicana da época, e ninguém se mais questionou isso, e a coisa vai crescendo. Hoje temos um feriado nacional para comemorar algo que eu julgo que não seja condizente. Pode até ser um herói local de Minas Gerais, até pode ter uma cidade lá em Minas Gerais com o nome dele, tudo. Agora, que ele é um herói nacional, assim, estendemos um pouco aqui a corda. Mas, enfim, esse é outro tema, tá? Eu só estou dizendo que a propaganda destrutiva da nossa história começou ali. E aí, óbvio, né, com o início da República, você também tem o marxismo,
É uma ideia antiga, já existia há alguns anos, muito antes até da queda do Império. Você teve a Comuna de Paris, né, 1871, se eu não me engano. Então, você já tinha aquelas ideias marxistas revolucionárias, anarquistas. Lembrando que também os anarquistas na história, que começam aí após o Manifesto Comunista, os anarquistas eles mataram centenas de membros de famílias reinantes, né, em toda a Europa. Então, não era comum você ver uma história revolucionária ali, de você querer realmente erradicar tudo que tinha a ver com hereditariedade, com família, com tudo isso. Então, aí não só tem o propulsor, o gatilho inicial, que foi a República, aí secundário a esse gatilho foi todo esse movimento marxista, anarquista, que surgiu também, que já estava também crescendo no Brasil. Está chegando a festividade do bicentenário, né? Quando foi o Sesc Centenário, a gente teve um monte de solenidade, né? Teve até Miss Sesc Centenário, de tanta coisa que tinha do Sesc Centenário. Por que agora está assim tão acanhado? Eu não sei, Leda, sincero, eu não sei. É uma questão que, se eu fosse governo, eu estaria aproveitando exatamente tudo isso, aproveitando o resgate histórico da data. Toda semana do ano seria alguma coisa comemorativa, eu estaria usando isso para valorizar a nossa história, valorizar a nossa origem, e resgatar tudo aquilo que o governo até pensa em resgatar, né? De resgatar a historicidade, resgatar a família brasileira, resgatar a história brasileira. É isso que, no final das contas, vai nos proteger aí dos grandes males que o mundo inteiro está sofrendo. Então, o governo não está usando isso, né? Então, talvez para não querer ser acusado que, olha, estou usando aqui a história e o bicentenário para promover o meu governo. Pode ser. Cabe uma pergunta direta a membros do governo. Por que eles não estão exercitando, Mas né, é esse ano? estranho, né? Porque tinha tudo para ser festejado, né? Por que não? Tinha tudo para ser festejado, seria bom para a sociedade, seria bom para o governo. Não estão sabendo usar, talvez, ou talvez eles estão planejando uma surpresa aí em setembro, né, ou mais perto da data, e tem algumas comemorações. Tem a questão de custo também, né, que acho que o governo está muito voltado à redução de custo. E, claro, você, quando se propõe a fazer uma mobilização cultural como essa, você envolve recursos, etc. E, então, talvez seja a combinação todos esses fatores aí. Mas eu concordo, Leda, essa pergunta eu também tenho para membros do governo. Poderiam estar usando muito melhor essa data. Acho que caberiam fazer festividades e resgates históricos muito mais profundos. Aí tem vários historiadores mais que pensam como eu, que pensam mais com uma linha conservadora, mais realista, e que poderiam estar ajudando aí na construção de eventos extremamente interessantes e culturais para a população. Fica essa questão, eu também não sei. Mas, ao mesmo tempo, o governo tem feito coisas importantes. Nessa questão específica, né, nós tivemos a ideia, aliás, olha que engraçado, quem deu a ideia foi um amigo da Nise Yamaguchi, né? Um amigo, vou pautar esse tema aqui agora, o amigo da Nise Yamaguchi, não tem o nome dele aqui agora, mas a Nise Yamaguchi, eu vou citar ela, porque ela que me trouxe a ideia, e ela é filha de imigrantes japoneses, ou imagino que não tão... É uma imigração bem recente no Brasil. E ela que me trouxe a ideia, Luiz, por que você não manda vir o coração de Pedro I para o Brasil? Eu falei, puxa vida, tá aí, que boa ideia. E aí fui até Portugal no início desse ano, em janeiro, conversei lá com o Rui, o prefeito lá do Porto, depois com a confraria lá da Igreja da Lapa, onde está o coração do Pedro I. Então houve já um início, um bom contato, uma boa conversa. Eu fiz uma indicação ao governo, ao Ministério das Relações Exteriores e ao próprio presidente, e eles adoraram a ideia. Então se trataram lá das negociações, imagino que estão ali, já têm aprovados ali, ao menos não sei qual é o trâmite, em que estágio estamos, mas houve boas movimentações para isso. Então eles não estão fechados a essas ideias, entendeu?
É uma questão, talvez, de ter mais ideias como essa sendo pautadas lá dentro. Mas você acha que vai acontecer? Olha, eu Tem tudo espero que para sim. acontecer, né? Eu espero que sim. Só o fato da gente ter discutido isso, ter sido manchete e ter levantado aí, suscitado vários veículos de comunicação, não só aqui do Brasil, mas lá da Europa, eu acho que isso já valeu. Já valeu. Claro que a vontade do Pedro I é deixar o coração dele lá no Porto, mas considerando que é o bicentenário de uma data no qual ele foi fundamental, e considerando também que, na minha opinião, e na opinião de vários brasileiros, imagino, esse ano e esse ciclo eleitoral, ele é fundamental para que nós decidamos para que lado que a gente vai, se vamos sucumbir como país ou que vamos, de fato, permanecer como um país independente. Eu acho que vale fazer um apelo aí para o coração do Pedro I voltar para o Brasil, ao menos para as festividades da data. Então, torço para que isso se logre sucesso. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!